Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 26. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Atos 26, do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler é quando Paulo está diante do rei Agripa e ele está testemunhando a forma como ele foi chamado por Deus para o ministério. E eu quero frisar com vocês essa noite e me aprofundar nessa passagem, quando ele diz, que Jesus falou para ele: dura coisa é recalcitares contra aguilhões. Recalcitrar é quando a gente resiste, E aguilhões eram uns espetos de ferro, de bronze, de prata, de algum metal, que ficava atrás das carroças. E quando o boi era um boi muito teimoso, um boi muito rebelde, ele era espetado com aqueles aguilhões para que ele pudesse puxar a carroça. E quanto mais o boi era rebelde, quanto mais ele se rebelava, quanto mais obstinado ele era, mais ele se feria, porque ele ia recalcitrando e ele ia se machucando naqueles aguilhões. E foi exatamente isso que Jesus falou com Paulo: dura coisa é para você recalcitrar contra aguilhões. E eu quero trazer essa palavra para a gente hoje, que muitas vezes o Senhor está nos chamando, está nos convocando, Ele fala o chamado dEle para a nossa vida, Ele nos chama para mais perto dEle, e a gente continua recalcitrando contra aguilhões. E aí a gente vai só se ferindo e só se machucando. Eu sei que pode parecer uma palavra dura, pesada, e eu confesso para vocês que eu até relutei. Eu falei: meu Deus, mas é isso mesmo? Mas desde o dia que o pastor Ednei me convidou para estar aqui ministrando a palavra, foi essa palavra que ficou forte no meu coração. E eu orei, eu pedi a Deus, eu perguntei, e o Senhor confirmou no meu coração que é para a gente conversar sobre isso hoje, para a gente parar de recalcitrar contra aguilhões, contra aquilo que Ele está nos chamando para fazer. E por mais que seja uma palavra dura, não é para trazer peso, não é para trazer culpa, não é para trazer nada disso, muito pelo contrário, é para trazer para a gente ânimo, é para trazer para a gente motivação, é para despertar a gente para se lançar por completo na vontade de Deus, para se lançar naquilo que Ele tem para a gente, porque a gente precisa compreender que a vontade dEle é sempre boa, perfeita, agradável, que tudo que Ele tem para a gente, tudo que Ele tem chamado, tudo que Ele tem colocado para a gente fazer, é porque a vontade dEle é boa, é perfeita. Então a gente não pode, não deve ficar lutando contra a vontade dEle. A gente precisa se entregar sem reservas. A gente precisa parar de resistir. A gente precisa parar de ser obstinado, de ser teimoso e se entregar por completo na vontade de Deus, no querer dEle. Amém? O que eu quero é que você viva sem reserva, que você entenda que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E enquanto a gente ficar resistindo, o novo de Deus não chega. Enquanto a gente ficar teimando, o Senhor não vai agir de forma completa, de forma plena na nossa vida, como Ele quer agir. Então Ele nos convida essa noite a se entregar por completo, a parar de procrastinar, a parar de criar desculpas, Porque às vezes nós somos mestres nas desculpas. A gente sabe que o Senhor tem nos chamado para fazer algo na casa dEle ou para se entregar mais a Ele. O Senhor tem nos chamado.
todos os dias. E a gente é mestre em dar desculpa, né? Quando a gente é mais nova, a gente fala, não, primeiro eu vou casar, né? Vou ter minha família, depois eu me entrego no ministério, eu trabalho, eu faço a vontade de Deus, eu cumpro o que Ele quer, mas deixa eu casar primeiro. Aí a gente casa. Aí depois que a gente casa, primeiro eu tenho que ter uma estabilidade, né? Tem que comprar minha casa, tem que comprar meu carro, tem que terminar a minha faculdade, tem que ter minha profissão. E aí a gente vai correndo atrás dessas coisas, né? Aí depois a gente vem os filhos. Ah, não, meu filho é muito pequenininho, tadinho, não posso deixar ele sozinho, né? Ele precisa muito de mim ainda. Então a gente vai deixando a obra de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus sempre em segundo plano, né? Não que nada disso seja errado, muito pelo contrário. A gente deve trabalhar, a gente deve construir nossa família, a gente deve cuidar dos nossos filhos, tudo isso é nossa obrigação. Mas a gente não pode colocar isso como desculpa, como empecilho para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente cumprir o querer dele na nossa vida. A gente tem que parar de arrumar essas desculpas, né? Que a gente vai colocando, que são coisas justas que a gente de fato precisa fazer, mas nada disso precisa ou pode ser empecilho para Deus cumprir na nossa vida aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer cumprir. E a gente tem muita dificuldade de se entregar sem reservas para o Senhor. A gente tem muita dificuldade porque a gente sempre quer ter o controle, né? A gente sempre quer ter o controle. A gente nunca quer entregar tudo no Senhor porque a gente tem as nossas prioridades, né? A gente tem os nossos sonhos, a gente tem a nossa vida, a gente quer continuar levando a nossa vida como a gente planejou na nossa cabeça, né? A gente faz os nossos planos, nós temos o nosso planejamento e a gente quer levar a nossa vida como a gente quer, porque afinal nós temos as nossas prioridades. Então, para a gente é muito cômodo vir na igreja, né? Adorar a Deus, aceitar Jesus como de fato nós somos, adoramos a Deus, viemos na igreja, louvamos o nome dele, mas a gente continua levando a nossa vida do jeito que a gente quer, conduzindo do jeito que a gente quer, porque a gente planejou assim, porque a gente não quer abrir mão disso. Então é como se a gente pegasse a nossa vida, conduzisse a nossa vida e pegasse algumas coisas do Evangelho, do que o Senhor fala, e adaptasse, e colocasse dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, né? Não, eu sou crente, eu obedeço a palavra de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente vai conduzindo a nossa vida e pegando o que a palavra de Deus fala e cumprindo os mandamentos. Mas vocês sabiam que é muito mais do que isso que Deus tem pra gente? É muito mais do que isso que Deus quer pra gente? Quer ver? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 9, do versículo 14 até o versículo 17, que fala assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? O que eu estou querendo dizer e o que Jesus está querendo trazer nessa parábola? Nós pegamos parte do Evangelho e nós adaptamos a nossa vida, né? É como se a gente pega fragmentos do Evangelho e a gente vai adaptando a nossa rotina. É como se a gente pegasse partes de vestes novas e colocasse nas nossas vestes velhas. E a gente continua vivendo a nossa vida com fragmentos do Evangelho. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente vista vestes novas. Deus quer que a gente tenha novidade de vida, que nós sejamos novo por completo, que a gente viva a vida que Ele quer pra gente. Não pegue fragmentos, não pegue pedaços, não pegue partes do que Ele tem pra gente e vai adaptando a nossa vida, a nossa rotina. O Senhor quer que a gente viva uma vida nova, que a gente tenha vestes novas. E aí Ele continua falando: e não se põe vinho novo em odres velhos. O Senhor quer derramar coisas novas, mas primeiro Ele precisa mudar a nossa estrutura.
estrutura. É isso que Deus nos convida a fazer. E quando a gente fala de uma entrega, né, total, de uma entrega absoluta, de se lançar à vontade de Deus sem resistir, sem ficar recalcitrando, é isso que o Senhor está nos convidando a fazer, a se entregar a Ele por completo, não com fragmentos, não com pedaços, porque o vinho novo só vem quando a estrutura velha é mudada. Só o odre novo que pode receber o vinho novo. Odres velhos não recebem vinhos velhos, porque senão o odre não comporta, ele estoura. Senão o vinho é derramado se perde, né? O vinho novo. Então é isso que Deus quer fazer com a gente. Quando a gente fala de parar de recalcitrar, de parar de resistir, que se entregar cada dia mais, é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer mudar a nossa estrutura, não apenas trazer remendos, não apenas trazer fragmentos, é mudar para o novo de Deus poder chegar na nossa vida. E se você está ligado, se você está percebendo o que Deus tem feito na nossa igreja, é isso que Deus está fazendo. Por que o Senhor tem nos convidado para jejum? Por que o Senhor tem nos proclamado, né, jejum, leitura da palavra? É porque o Senhor quer mudar a nossa estrutura. É porque o Senhor quer trazer vinho novo, quer derramar algo novo para a nossa vida. Mas Ele só vai derramar se a nossa estrutura for mudada, se nós formos odres novos diante dEle. Então a gente precisa viver a plenitude do que o Senhor quer, sem reservas, sem ficar recalcitrando, sem ficar lutando contra a vontade absoluta dele. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O que a gente está compartilhando aqui? E isso nos impede, né? A gente deixa de se entregar por completo. A gente vai sempre deixando reservas. A gente vai sempre deixando reservas, porque afinal a gente quer conduzir a nossa vida. A gente quer ter a sensação que a gente está no controle, né? É a sensação, porque na verdade a gente nunca está no controle, né? A Bíblia fala que se a gente quiser, por mais ansioso que a gente seja, a gente não pode aumentar 1 centímetro na nossa estatura, né? Então a gente nunca está no controle, mas a gente quer ter a sensação que a gente está no controle. A gente quer continuar conduzindo a nossa vida do nosso jeito, a gente quer ter nossas prioridades, a gente quer fazer os nossos planos, a gente não quer entregar o controle por completo, a gente quer viver a nossa vida. E o Senhor tem nos convidado a entregar o controle nas mãos dEle, permitir que Ele conduza a nossa vida, permitir que Ele vá dirigindo os nossos passos. E a gente gosta de ter as nossas garantias, a gente gosta de se sentir seguro, né? A gente gosta de sentir que é a gente que está conduzindo, que é a gente que está levando. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 3 ao 5, fala assim, ó, que é aquela passagem onde o profeta está diante do rio de Deus, né? Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia se atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E essa passagem fala exatamente sobre isso, sobre a gente perder o controle. Não sobre perder o controle, sobre entregar o controle. Vamos mudar a nossa fala, né? Sobre entregar o controle nas mãos de Deus. O Senhor aqui foi convidando, o anjo foi convidando Ezequiel, aí cada hora se aprofundando mais nesse rio, né? E quando ele começou a entrar no rio e as águas davam nos tornozelos, né? Se você entrar num rio com as águas pelos tornozelos, você vai ver que é fácil, que você ainda está caminhando, né? Que você ainda tem seu apoio, que você ainda tem sua segurança. É você que está conduzindo você, né? É você que escolhe por onde você quer andar. Quando as águas começam a ficar pelos joelhos, fica mais pesado caminhar, né? Que caminhar dentro da água é mais pesado. Mas você ainda consegue caminhar, né? A gente ainda consegue andar.
com águas pelos joelhos. Quando as águas estão pelos lombos, né, mais ou menos na altura da cintura, aí já vai ficando mais difícil andar. Aí você já vai perdendo, dependendo da correnteza, você já perde um pouquinho o equilíbrio, né? Você já vai aí andar alguns metros, alguns centímetros, de repente, sem querer, mas você ainda tem seu apoio, você ainda tem sua segurança, sua garantia, você ainda consegue se conduzir. Mas o Senhor convidou o profeta a ir a águas profundas, águas que ele só passava a nado, onde ele perdia o apoio dele, onde ele perdia a segurança dele. E a gente sabe que se a gente estiver num rio com correnteza e precisar nadar, por mais que você saiba nadar, você não tem tanta opção, você é meio que levado pela correnteza. É a correnteza que vai te conduzir, é o rio que vai te conduzir. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente vá perdendo o nosso apoio, que a gente vá perdendo as nossas garantias e que a gente vá permitindo que a nossa vida seja conduzida por Ele, seja levada por Ele. É isso que o Senhor nos convida a fazer essa noite, entrar no rio de Deus e permitir que Ele nos conduza, que esse rio nos conduza, que as correntezas de Deus nos leve para onde Ele quer nos levar. E isso requer de nós o quê? Abrir mão. Abrir mão, às vezes, dos nossos planejamentos, né? Abrir mão daquilo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente quer conduzir. Mas isso é o quê? Isso que é confiar. Isso que é confiar em Deus. É quando você perde o controle, né? Quando você entrega o controle. Porque o profeta, ele não foi obrigado a entrar nesse rio, né? Ele foi sendo conduzido e foi entrando e foi se aprofundando. E é isso que Deus quer da gente, que a gente vá entrando, que a gente vá se aprofundando, que a gente vai permitindo que o Senhor vá conduzindo a nossa vida cada vez mais, né? A gente gosta da sensação de estar no controle. A gente gosta da sensação de estar conduzindo, de estar seguindo o nosso planejamento. Mas o Senhor quer que a gente faça uma entrega sem reservas, sem resistências. Ele quer que a gente permita que Ele conduza a nossa vida, que Ele dirija o nosso ser. E como eu falei, isso que é confiar em Deus. Isso que é você precisa confiar em Deus. Só faz isso quem confia em Deus. E a gente só confia em Deus quando a gente tem um relacionamento com Ele. Quando a gente sabe quem Ele é de fato. Porque aí a gente consegue se entregar. Porque a gente sabe que Ele vai nos conduzir para os melhores lugares, para os melhores caminhos. Que a gente sabe que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. A gente entende que os planos dEle são muito melhores que os nossos, né? E o Senhor tem promessas lindas. A Bíblia tem promessas lindas para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia chama de bem-aventurado, de abençoado, de próspero. E é isso que o Senhor tem para a gente. Lá em Jeremias fala, né? Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que estende as suas raízes, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, independente da circunstância, independente da situação, independente da estação que está passando, né? Porque como aquela árvore que mesmo em tempos de sequidão não deixa de dar frutos, sua folha está sempre verde. E é esse nível que o Senhor quer nos levar. Nesse nível de confiança, de entrega, de entender que Ele, quando Ele conduz, por mais que tudo ao nosso redor, né, pareça difícil, é Ele que está nos conduzindo, é Ele que está nos levando, é Ele que é o nosso sustento, é Ele que é a nossa provisão. E é isso que o Senhor quer, que a gente confie, que a gente entregue, que a gente se entregue, que a gente entre nos rios dEle e permita que Ele conduza a nossa vida. E quando Ele vai conduzindo, às vezes a gente pensa que vão ser só mar de rosas, né? Quando a gente permite, faz essa entrega toda, né? Que nem eu estou falando aqui, de se entregar e de perder o seu apoio, de perder aquilo que para você é uma segurança, para você é uma firmeza, né? Que para você é uma garantia. Quando a gente se entrega assim, nesse nível ao Senhor, lá no fundo a gente pode
pensar que vai correr tudo muito bem, ou às vezes a gente deixa de entregar pensando que vai correr tudo muito mal, mas a gente precisa confiar nele. E às vezes ele vai conduzir a gente por caminhos que a gente não entende, que a gente não sabe, né? Que a gente não conhece, mas a gente precisa entender que a vontade dele sempre é melhor. E independente do caminho que ele vai nos conduzir, contanto que a gente esteja no centro da vontade de Deus, esse é o lugar certo para a gente estar. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Porque não importa se Deus vai nos conduzir a palácios ou se Deus vai nos conduzir a desertos, contanto que Ele esteja lá, esse é o melhor lugar para estar. Não precisa, é melhor você estar num deserto com Deus do que você estar num palácio sem Deus. A Bíblia nos mostra isso. Foi assim com Saul e Davi, né? Quem estava no palácio? Saul. Deus estava com Saul no palácio? Não. Quem estava no deserto? Davi. Davi estava no deserto, fugido, correndo, se escondendo, lutando contra a própria vida, né? Fugindo de Saul, mas era com ele que Deus estava. Deus estava com Davi no deserto, mas não estava com Saul no palácio. Então, palácio não é sinal de aprovação. Não é sinal que a gente está vivendo a vontade plena e absoluta de Deus. Às vezes Deus vai nos conduzir a desertos. Às vezes os desertos são necessários, né? Às vezes os desertos é o processo que a gente precisa passar. E às vezes Deus vai nos conduzir, mesmo a gente estando nesse rio, permitindo ser levado pelo Senhor, permitindo que Ele conduza a nossa vida, às vezes Ele vai nos conduzir a desertos. Mas se Ele estiver com a gente, meu irmão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Se Ele estiver no deserto com você, é melhor você estar no deserto do que você estar no palácio. É importante você estar no centro da vontade de Deus, e no lugar onde Ele te colocou, fazendo o que Ele quer que você faça. Foi assim com José também, né? José, quando foi vendido pelos seus irmãos, não é uma situação agradável, né? Ser vendido pelos irmãos. Mas Deus estava com ele. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Mas ele estava cumprindo a vontade de Deus na vida dele, embora ele estivesse sendo vendido pelos irmãos. Depois ele foi levado escravo na casa de Potifar. Deus estava com ele. Ele estava no centro da vontade de Deus, mesmo sendo escravo, estando na posição de escravo. Às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes a gente pensa que é uma situação ruim. Realmente, de fato é, humanamente falando. Mas ele estava no centro da vontade de Deus. Depois ele foi levado para a prisão, só ficava pior, gente. Só piorava a situação do pobre coitado do menino. Foi levado para a prisão, mas Deus estava com ele na prisão. Era o processo que ele precisava passar. Ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava correspondendo à vontade de Deus, mesmo estando na prisão, até que ele chegou, né, aonde Deus queria levá-lo, né, no governo, no palácio, na posição de governo. Então não importa o caminho que Deus vai te conduzir, só confia, só descansa, só entrega nas mãos dele que ele vai te conduzir. Quando a gente está no centro da vontade dele, não importa a situação que a gente está passando, se a gente tiver certeza que a gente está fazendo a vontade dele, é ele que vai conduzindo a nossa vida para fazer e para cumprir todo o querer que ele quer, que ele tem, que ele designou para a gente, e a gente vai chegar em nome de Jesus. Amém? E falando ainda, né, sobre Davi, com Davi foi exatamente assim. Ele passou por todos esses processos que a gente falou aqui, né, que a gente sabe, a gente conhece, a história de Davi. Ele passou por todos esses processos e ele conseguiu chegar aonde o Senhor queria. Mas aonde o Senhor queria não era apenas o reinado. Davi não chegou apenas à posição de rei. A Bíblia fala que Davi, ele conquistou a plenitude do território de Israel. Todo o território de Israel. Davi era homem de guerra, né? Depois que ele chegou na posição de rei, ele não ficou lá só curtindo o palácio. Ele foi e ele conquistou toda a promessa, cada centímetro do território de Israel, Davi conquistou. Desde Josué, nenhum rei havia conquistado a plenitude do território de Israel. E pode parecer uma coisa boba, né? Pode parecer uma coisa simples, mas é isso que Deus quer
fazer com a gente. Às vezes a gente se acomoda com coisas que a gente vai conquistando, com lugares que a gente vai alcançando, mas Deus quer nos levar à plenitude da vontade dEle. Deus quer nos levar a viver a vontade absoluta dEle, a cumprir todo o querer, todo o propósito dEle na nossa vida. Com Davi foi assim, desde Josué. Eu não sei quantos anos deu de Josué até Davi, não parei para ver. Mas quando Josué foi conquistar a terra prometida, né? Porque Moisés morreu no deserto e quem entrou na terra prometida com o povo foi Josué. E quando ele entrou na terra prometida, o Senhor tinha falado os limites, né? Os termos. O Senhor tinha falado qual o território eles conquistariam. E aí eles entraram, conquistaram parte do território, né? Uma parte grande, mas não a totalidade, mas conquistaram parte do território e foram se acomodando por lá mesmo. E foram ficando nas cidades que eles já tinham conquistado. E a ordem de Deus era que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês conquistem o povo, vocês botam o povo para fora, vocês assumam o comando, né? Vocês conquistem a terra, vocês conquistem o lugar. Essa era a ordem de Deus para o povo de Israel, que eles conquistassem tudo que o Senhor tinha, né? Toda a promessa que o Senhor tinha feito, todo o território que o Senhor tinha reservado para eles. Essa era a promessa de Deus, essa era a ordem de Deus, para eles conquistarem tudo. E o que aconteceu? Eles foram se acostumando com o que eles já haviam conquistado, né? Eles foram aceitando os territórios que eles já haviam dominado. A ordem de Deus era para que eles eliminassem os povos daquela terra e, pelo contrário, eles foram criando vínculo, foram se relacionando, foram aceitando aquele povo que vivia ali e foram. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e eles não conquistaram a promessa por completo. Embora eles, né, atravessaram o Rio Jordão, conquistaram Jericó, isso tudo que a gente conhece, né? Conquistaram lá as cidades principais, eles não tinham conquistado tudo, porque eles foram permitindo que o povo continuasse ali, que o povo morasse ali, foram criando vínculos com aquele povo. Mas Davi não. Davi foi um conquistador. Ele chegou, né, na posição de rei, passou por todos esses processos, e quando ele chegou na posição de rei, ele falou, não, peraí, Deus falou que tudo é tudo. Tudo não é só isso, tudo é muito mais que isso. E Davi não se acomodou em ficar lá no palácio, e ele foi e ele lutou, segundo Samuel, acho que de 8 a 10, depois capítulo 8 até o capítulo 10, depois, se vocês quiserem ler, fala sobre isso, essas conquistas de Davi, onde ele foi conquistando todo o território. Ele conquistou a plenitude da promessa de Deus. Ele foi o que realmente tomou posse de tudo aquilo que Deus vinha falando, desde Abraão. Desde Abraão, ele foi aquele que realmente pegou e conquistou tudo. E quando eu falo isso, né, com vocês, de a gente viver a plenitude do que Deus tem pra gente, é isso. É a gente não aceitar menos do que o completo, mais do que o todo, mais do que tudo que Deus tem pra gente. É a gente arregaçar as mangas e falar assim, não, eu não vou ficar fazendo acordos, aliança com as coisas desse mundo. Eu não vou ficar aceitando, né, igual o pastor Fabinho estava falando da revista, né, as sutilezas, né, coisas que o inimigo vem colocando, coisas que a gente pensa assim, isso não tem nada a ver, isso aqui tudo bem, mas essas coisinhas pequenas da terra, que a gente vai ficando preso, que a gente vai convivendo, que a gente vai criando vínculo, e isso vai impedindo a gente de viver a plenitude do que o Senhor tem pra gente. Isso vai impedindo a gente de conquistar tudo que Ele tem pra gente, né? De se entregar por completo, de viver a plenitude que Ele tem pra gente. E é isso que o Senhor tem pra gente. E é isso que o Senhor quer pra gente. Que a gente se entregue por completo, que a gente seja completo na presença dEle, sem reservas, né? Sem se entregar só um pouquinho, sem ficar medindo, até aqui eu vou, mas daqui para lá fica muito pesado, fica muito difícil, fica muito complicado para mim. E o Senhor quer que a gente se entregue por completo a Ele, à vontade dEle, que a gente busque, que a gente compreenda e que a gente viva tudo que Ele tem para a gente, que a gente cumpra o chamado dEle por inteiro, por completo. É isso que o Senhor quer para a gente, não pela metade, não apenas um pouquinho,
Então a gente não pode ir convivendo, né, com as coisas desse mundo. A gente não pode ir criando alianças com as coisas desse mundo e ficar se atropelando nisso, ficar se permitindo ficar presa a essas coisas e não rompendo, e não vivendo aquilo que o Senhor tem para a gente. E lá em Ezequiel 47, onde a gente leu, a palavra de Deus fala que o pastor Ednei, semana passada, pregou nesse texto e ele falou algo que ficou marcado dentro do meu coração. Que a obra de Deus, né, que a revelação do Senhor é progressiva, né? É algo que vai acontecendo aos poucos. E quanto mais a gente vai se entregando, mais o Senhor vai revelando, mais o Senhor vai trazendo, mais o Senhor vai nos abençoando, mais o Senhor vai completando a obra na nossa vida, a obra dele na nossa vida. Então, às vezes, a gente pode falar assim, meu Deus, mas me entregar por completo, mas isso é algo que vai acontecendo naturalmente. À medida que você se entrega, Deus vai revelando coisas novas, Deus vai gerando coisas novas no seu coração, e aquilo para você não vai ser um peso, e aquilo para você não vai ser difícil, não vai ser um sacrifício, não vão ser remendos, né? Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente ainda não nasceu de novo, não é de fato nova criatura, a gente pensa assim, meu Deus, mas eu vou aceitar Jesus, vou ter que parar de, sei lá, quem fuma, vou ter que parar de fumar, né? Quem está acostumado a falar palavrão, não sei, vou ter que parar de falar palavrão. Não são sacrifícios que a gente vai fazendo, é Deus que vai trazendo e vai gerando essa obra na nossa vida, e vai renovando o nosso ser, e a gente vai passando a ser nova criatura. E não é pesado deixar de praticar coisas que praticavam antigamente, porque a obra de Deus vai se aperfeiçoando na nossa vida, vai sendo algo progressivo, que vai nos levando cada vez mais à estatura de varão perfeito, vai aperfeiçoando a obra dele na nossa vida. Mas o primeiro passo precisa ser nosso. A gente precisa ter essa entrega, a gente precisa escolher entrar no rio de Deus, né? É um passo nosso, é uma atitude nossa. Deus não vai pegar e vai nos empurrar lá no rio e vai nos obrigar a sermos levadas pelas ondas, pela correnteza. Não é isso. O Senhor vai fazendo à medida que a gente vai se entregando, à medida que a gente vai se aprofundando. Então é isso que eu te convido a fazer nessa noite, a partir de hoje, e se entregando, parar de resistir. Com certeza que o Senhor já falou muito com várias pessoas o quanto Ele quer que você se entregue mais. Com certeza esse não é um convite só meu, porque eu tenho sentido Deus falar isso no meu coração muito forte nos últimos tempos. E com certeza não é só comigo que Deus está falando. Com certeza Deus tem movido e gerado no coração de várias pessoas aqui isso, uma entrega maior, uma busca maior, parar de ter tantas resistências no seu coração. E cabe a você, só a você fazer isso. Parar de limitar tanto a obra do Senhor na sua vida. Você precisa dar o primeiro passo. Mas eu não sei qual é o meu chamado. Mas eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Irmão, só vai. Só entra no rio. Quem vai conduzir o restante é Deus. Ele vai trazendo essa revelação progressiva na nossa vida. Ele não faz tudo de um dia para a noite, ele não faz tudo assim, porque senão a gente nem daria conta, né? Ele vai gerando aos poucos e a gente vai se entregando e a gente vai correspondendo e ele vai trazendo coisa nova. É como se Deus falasse, hoje você só precisa subir esse degrau. Aí você sobe um degrau. Aí Deus fala, muito bem, você subiu um degrau, agora você só precisa subir o segundo. Aí você sobe o segundo. E aos poucos o Senhor vai fazendo, aos poucos vai acontecendo na sua vida, né? Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar preocupado, temeroso. À medida que você vai se entregando, a Bíblia não fala? Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então vai sendo fiel nas coisas pequenas. Deus está te chamando hoje para você acordar de madrugada para orar? Então acorda de madrugada e ora. Aonde Deus vai te levar através dessa obediência sua, dessa resposta, né, que você está dando a Deus, aí é Ele que sabe, né? Se o Senhor está te conduzindo a fazer um jejum por semana,
semana, faça um jejum por semana, até a hora do almoço, que seja. Mas é através dessa obediência sua, é através dessa resposta sua, que o Senhor vai começar a gerar coisa nova no seu coração. Ah, Deus colocou no meu coração que eu preciso ir no culto toda quarta-feira. Então venha no culto toda quarta-feira. Não precisa se preocupar com coisas mirabolantes, com coisas muito difíceis. Só começa a se entregar aos poucos. Só começa a permitir que Ele vá trazendo a revelação, que Ele vá gerando no seu coração, que a obra dele vai acontecendo de forma progressiva na sua vida. Com certeza Deus tem convidado mulheres aqui a passar mais tempo com os filhos, no sentido de discipular os filhos, de ler a Bíblia junto, de fazer uma oração pela manhã ou antes de alguma refeição. Então comece a corresponder a coisas simples, coisas pequenas que Deus já vem gerando no seu coração. Mas a gente pensa às vezes que só o grande, que só o muito que dá resultado. Mas Deus começa assim, com coisas pequenas, né? Deus me deu uma vontade de dar um abraço na irmã Zizinha no final do culto. Vai lá, abraça ela. Às vezes é o Espírito Santo que está querendo gerar em você algo, né? Para você orar por alguém, para você abençoar alguém. E a gente fica com muita reserva. E a gente fica pensando assim, o que fulano vai pensar de mim? Se eu chegar no final do culto e abraçar ela e falar que o Espírito Santo de Deus mandou eu dar um abraço nela. E às vezes um abraço é tudo que ela está precisando naquele dia. Então, às vezes, Deus vai dando assim, vai dando coisas pequenas e pontuais para a gente, e a gente vai desprezando, e a gente vai achando que aquilo é coisa da nossa cabeça, e a gente não vai fazendo, obedecendo coisas pequenas. Então, as coisas grandes, as coisas maiores nunca vão chegar, porque a gente não está obedecendo comandos pequenos que o Senhor tem dado. Então, comece a se entregar. Mesmo que as águas ainda estejam nos tornozelos, comece a entrar nesse rio, com as águas nos tornozelos, e depois vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, até você já não ter mais controle, permitir que o Espírito Santo de Deus te controle, te conduza, te dirija, e você viva a plenitude do que Ele tem para você, porque é isso que o Senhor tem para a gente, a plenitude, a totalidade, né? E quando eu falo isso, não é para parecer coisas assim grandes, porque quem tem que ser grande, quem tem que aparecer é o Senhor, né? Que a gente diminua cada dia mais e que Ele cresça, mas é para que a obra dele seja feita, é para que o reino dele cresça, é para que a vontade dele seja executada. É isso que o Senhor quer para a gente, é isso que o Senhor tem para a gente. Amém? Pode pedir a igreja para ficar de pé, pastor? Pode? Vamos ficar de pé então, irmãos? E às vezes você pode estar pensando assim, enquanto eu estava trazendo essa palavra, né, sobre chamado, sobre corresponder à vontade de Deus, sobre se lançar no rio do Senhor, viver o que Ele tem. Às vezes você pode estar pensando assim, essa palavra é muito oportuna, não sei, para um culto de jovens, né? Onde eles estão começando a vida agora, onde eles ainda têm muito tempo para viver, para fazer acontecer. Mas eu já estou assim, cansada, né? Mas eu já estou mais na metade da minha vida, não estou pensando mais tanto nisso, não tenho mais tanto ânimo, mais tanto vigor. Mas eu quero te dizer que não importa a idade que você tenha, a etapa da vida que você esteja, toda hora é hora de cumprir a vontade de Deus. Toda hora é hora de se lançar no querer dEle, de obedecer à voz dEle, né? De cumprir aquilo que Ele tem. Eu estou me lembrando de uma conversa que a gente teve, né, Aline? Posso falar? Testemunho que a Aline trouxe. Esses dias a gente conversando, e a Aline uma das líderes, né? A líder do Ministério da Maturidade. E ela falou assim, amiga, a gente foi fazer uma visita e foi tremendo. Lembra que você me falou? Foi maravilhoso. A gente foi fazer uma visita numa irmã que estava acamada, era idosa já, estava acamada. E acho que ela nem falava, né?
Ela só balbuciava, ela nem falava. E eles foram, o pessoal da maturidade foi fazer visita nessa senhora. Estava acamada, enferma, não falava, só balbuciava. E eles começaram a louvar e começaram a orar. E aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. Alguém que nem falava, começou a falar em línguas e começou a chorar e começou a glorificar. E aí ela chamou a cuidadora dela. Chamou a ajudante, né, a pessoa que cuidava dela, e ela abraçou a cuidadora dela, falando em línguas, e a cuidadora começou a chorar também. E aí no final da visita, Tizé fez um apelo, e a cuidadora aceitou Jesus através da vida daquela mulher que estava acamada, né? E você vê, a pessoa, quando é serva de Deus, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, não importa a idade, não importa a situação, não importa onde a pessoa está, ela é acamada, enferma, idosa, sem falar, ela ganhou uma alma para Jesus, né? E às vezes a gente pensa, mas eu já não tenho mais ânimo para isso, eu já não tenho mais força para isso. Deus quer te usar independente do lugar que você está, independente da idade que você tem, é só você se permitir ser usada. Nós somos apenas instrumentos, quem faz a obra é Ele. E ela aceitou Jesus, né, Aline? Depois descobriram que ela estava afastada, já tinha... era uma irmã que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e as irmãs estão acompanhando ela. E você vê que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Uma pessoa acamada nessa situação, ainda frutificando na obra de Deus, ainda correspondendo ao chamado de Deus na vida dela. E às vezes a gente fica tão presa na nossa vida, né, nos nossos problemas, nas nossas questões do dia a dia para resolver, e a gente que pode andar, que pode falar, que tem saúde, a gente acaba deixando de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente acaba deixando de cumprir o nosso propósito, porque a gente acha que só tem valor quem está no púlpito, porque a gente acha que só tem importância quem tem alcance. Mas não, você com uma oração simples pode tocar a vida de alguém e mudar a história de alguém. Deus pode te usar para você orar sobre a vida de alguém e o Senhor curar, e o Senhor libertar, e o Senhor mudar histórias. É só você se colocar na posição, é só você se entregar, é só você permitir que o Senhor conduza a sua vida, é só você parar de recalcitrar, é só você falar, Deus, pode conduzir, pode levar. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Aonde o Senhor me levar, eu estou aqui, Deus, pode contar comigo. É só disso que Deus precisa. Se a gente tivesse ideia que era só disso que Deus precisa, com certeza as nossas atitudes seriam diferentes. Com certeza a gente ia parar de ficar se privando tanto. A gente ia parar de ficar colocando tantos empecilhos, tantas desculpas, tantas reservas, tantos impedimentos para Deus fluir na nossa vida e nos usar da forma que Ele quer nos usar. Amém? Quem aqui quer parar de recalcitrar contra aguilhões? Quem aqui quer parar de impor a sua vontade, viver a vontade absoluta, a vontade completa do Pai? Essa palavra de hoje não é apenas para pessoas que não conhecem a Deus. Se você não conhece, é claro que essa é a hora, que esse é o momento, que é agora a hora de você se render ao Senhor, de aceitar Ele na sua vida. Mas você que já tem Jesus no coração, essa palavra é para você também. Comece a viver agora o chamado de Deus na sua vida. Comece a viver hoje. Vira essa chave em nome de Jesus. Fala, Deus, eu quero ser conduzida pelo Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o teu querer. Eu quero me entregar por completo. Viva a plenitude do que o Senhor tem para você. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. É isso que o Senhor quer, que a gente flua. E não precisa todo mundo saber, não precisa todo mundo ver, não precisa achar que é coisa, né, espetacular. Não, Deus vai te usar do jeito que você é, aonde você está, com quem você tem contato, é com isso. É ali que você vai ser ferramenta do Senhor. É ali que você vai ser usado pelo Senhor. É isso que Deus quer fazer com a gente. A gente não vai viver de remendo, nós vamos usar vestes novas. O Senhor vai derramar vinho novo sobre a nossa vida, trazer renovo, trazer unção, trazer graça. À medida que a gente for se entregando para Ele mais e mais, Ele vai nos usando
usando mais e mais. E vai passar um tempo que você não vai nem se reconhecer. Aos pouquinhos, assim, o Senhor vai transformando tanto, que daqui a uns tempos você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, eu que não tinha coragem nem de falar com ninguém, agora eu já estou orando, agora eu já estou intercedendo, agora eu já estou dando glória a Deus alto. E é isso que Deus vai fazendo na sua vida. Amém? Vamos orar nesse sentido? Eu também preciso ser ativada pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para a gente viver, para a gente corresponder ao chamado dele. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer para a sua igreja. Que a gente pare de viver ali, a nossa vida conduzindo só os nossos planos, assim, que a gente pare de viver só aquela vidinha, entendeu? Deus quer que a gente vá além, que a gente faça mais. É para isso que o Senhor tem nos chamado, é para isso que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, para a gente alcançar outras pessoas, para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Ah, Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, Deus. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Porque todas as vezes, Pai, que nós estamos meio desapercebidos, Pai, o Senhor vem sobre nós, Pai. E Deus nos desperta a buscar mais de Ti, Senhor, e a se colocar de novo na posição que o Senhor quer. Pai, é isso que eu te clamo, Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, que nós sejamos ativados nessa noite, que nós sejamos despertados nessa noite, que Teu Espírito, Senhor, se manifeste no nosso interior como nunca se manifestou antes, Pai. Quebrando, Senhor, paradigmas, Deus. Quebrando empecilhos, Deus. Coisas que vêm na nossa mente dizendo que a gente não é capaz, dizendo que essa palavra não é pra gente, dizendo, Deus, que nós não somos, Senhor, bons o suficientes para fazer a Tua obra. Ah, Pai, nós lançamos por terra esses pensamentos em nome de Jesus. E nós declaramos, Deus, autoridade, unção, Pai, vinho novo sobre a nossa vida, Pai. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos odres novos diante do Senhor, Pai, com estruturas novas, Deus, para suportar o vinho novo do Senhor que vai vir sobre a nossa vida, Deus, trazendo renovo, Pai, nos dando cada dia mais unção, mais autoridade, Deus, pra gente cumprir tudo que o Senhor tem pra gente, Pai, pra gente corresponder por completo, Pai, pra gente viver a plenitude do Teu Espírito, Pai, pra gente viver de forma absoluta, Pai, completa, Deus, o Teu chamado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai.